Estamos de volta com o TVC News e talvez você não saiba, mas existe uma lei no estado de Santa Catarina e esta lei, ela prevê multas para quem for apanhado usando drogas em ruas, em praças, em logradouros públicos. Para falar sobre isso, sobre a execução dessa lei, porque até o momento já foram 5.000 multas aplicadas no estado de Santa Catarina. Está conosco o secretário de Estado da Segurança Pública de Santa Catarina, Coronel Flávio Graff. Coronel, é um prazer receber o senhor, sempre com muita simpatia nos recebendo. Uma boa tarde. Boa tarde, Saul. Boa tarde a todos que nos assistem aqui nesse jornal, nesse noticiário muito eficiente do TVC News. Bom, preciso perguntar ao senhor, a estratégia de vocês está dando certo? Esse número, para mim, me parece alto, 5.000. 5.000 multas é um número considerável. Precisamente 5.075 multas, autos de infração, Saul. Ocorre que o governador está muito preocupado, o governador Jorge Melo, com a questão do consumo de entorpecentes no nosso estado, entre tantas outras situações que ele se envolve pessoalmente. E ele editou, então, um decreto regulamentando uma lei estadual, diga-se passagem, que é o único estado no país que promove esse tipo de ação. Esse decreto, então, ele regulamenta esta lei para que os integrantes das forças policiais, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Científica, tenham condições legais de autuar, de impor auto de infração aos usuários ou os portadores de entorpecente, de droga ilegal em ambientes públicos. E isso, então, já gerou desde outubro para cá essas 5.075 multas ou autos de infração. Certo. Então quer dizer que foi a partir de outubro até ontem, né, até hoje, 29 de janeiro, chegamos a esse número. O senhor falou 5.075, né? Exatamente. Exatamente agora nós temos 5.075, nós temos um painel de acompanhamento, assim como várias outras áreas da segurança pública, nós também acompanhamos isto em tempo real e o momento agora são 5.075 autos de infrações emitidos a usuários de drogas. Chama atenção porque ao longo do ano passado as forças policiais elas tiraram de circulação cerca de 85 toneladas de drogas, seja maconha, seja cocaína, haxixe, crack, enfim, as mais diversas, com atuação muito eficiente, diuturno dos nossos policiais, no sentido de fazer, tirar de cena de circulação essas drogas, por dois motivos principais. No sentido de nós estarmos viabilizando que famílias não adoeçam, porque aqueles que usam drogas sabem, os familiares adoecem junto, e também para nós estarmos desmantelando esses grupos criminosos que trabalham, que exercem esse tipo de atividade criminosa. Certo. O senhor tem uma estratégia desenvolvida com a sua equipe e com as demais forças de segurança com relação a uma estratégia para reduzir esses números? Exatamente. A Polícia Civil, só para citar como exemplo, ela aumentou em 82% as suas operações. A Polícia Militar também intensificou um número bastante acentuado, acima de 50% as operações em todo o estado ao longo do ano passado. E isso repercute nos diversos índices de combate à criminalidade. Hoje, Santa Catarina figura como o estado mais seguro do nosso país. Caminhamos para essa manutenção, porque dos diversos indicadores que o Ministério da Justiça exige que sejam informados, são 28, os 14 principais nós apresentamos recentemente à sociedade, através dos órgãos de imprensa, e desses 14, 11 deles tiveram melhoras, com 7 deles com o recorde desde que iniciou a série histórica, destacando-se aí roubo e furto a instituições financeiras, a roubo e furto de veículos, a roubo a pessoas, a mortes violentas e também ao número de homicídios. Então, isso nos dá um encaminhamento para estarmos vivendo no estado mais seguro do país, sem dúvida nenhuma.
Muito bem, coronel. Como é que fica no caso de reincidência, né? Aquela pessoa que foi flagrada num lugar público, numa rua, a segunda vez utilizando droga, ele recebe uma segunda multa. Como é que é essa dinâmica? Muito bem colocado, Saul. Cada auto de infração, ele representa o valor de um salário mínimo. Então, a pessoa é flagrada, a pessoa está lá no ambiente público. Vou citar aqui o primeiro caso que nós tivemos, que foi uma senhora portando crack num município no interior do estado, ali no meio oeste, e ela estava com esse crack numa praça pública, num local onde crianças estavam brincando, um playground onde as crianças estavam brincando. A guarnição abordou-a, identificou que era essa droga ilícita e procedeu esse auto de infração no valor de um salário mínimo. Se essa senhora fosse reincidente, ela teria o valor de 2 salários mínimos imputado à sua pessoa, a fim de que ela fosse, então, penalizada nesse sentido. Evidentemente que não existe nenhuma conotação de fundo arrecadatório por parte das nossas forças policiais, muito pelo contrário, o que nós queremos é coibir esse tipo de uso em ambiente público ou portá-lo, porque quem já esteve ao lado de alguma pessoa que estava fumando, por exemplo, um cigarro de maconha, sabe o quanto aquele odor incomoda e também nos dá uma sensação, inclusive, de insegurança. Então, é nesse sentido que o governador Jorginho Melo adotou todas as iniciativas para que nós pudéssemos estar responsabilizando quem assim decide cometer esse ato infracional. Olha, de fato é muito chato esse cheiro, né? Falando especificamente aqui de maconha, é desagradável demais você chegar num ambiente, principalmente numa praça, numa rua com a sua família e aquele odor terrível. Agora, preciso aqui questionar o senhor com relação aos valores dessas multas. Eles serão investidos na própria segurança pública? Onde que vai ser investido? Esses valores eles foram muito bem desenhados. Nós buscamos um planejamento bastante detalhado e houve, num consenso entre todos os órgãos envolvidos, nós destinarmos 50% desse valor que será arrecadado para o Fundo Estadual de Segurança Pública, onde se reverterá para que as forças policiais possam estar investindo em equipamentos, em material, em tecnologia, em armamento, enfim, para estar combatendo a criminalidade, e os outros 50% divididos, 25% para o Fundo de Saúde, para ajudar a recuperar aquelas pessoas que são dependentes químicos, em especial, e também para o fundo antidrogas que nós possuímos no nosso estado, no sentido de estar coibindo a cada dia essa prática que só traz desgraça para as pessoas e para aqueles com os quais essas pessoas vivem. Secretário Flávio Grafo, muito obrigado pela sua gentileza de atender a TVC Panorama. Aí em Florianópolis, 14.1, as imagens chegam em tempo real. Muito obrigado e a gente vai seguir acompanhando para ver os resultados de tudo isso. Muito obrigado, secretário. Muito obrigado pela oportunidade. Um forte abraço a todos. Que Deus os abençoe. Tá certo. Muito obrigado. Olha, a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Balneário Camboriú faz uma adequação para a faixa etária para quem vai passar pela vacinação contra a dengue. O estado de Santa Catarina vem apresentando um aumento médio de casos prováveis de dengue. Segundo os dados do informe epidemiológico do dia 4 ao dia 19 de janeiro, foram registrados 1.946 notificações de dengue, das quais 1.215 são considerados casos prováveis. As primeiras informações do ano 2026 confirmam que os números de casos de dengue e chikungunya no nosso estado vem aumentando em relação ao ano passado. Tivemos um aumento de 73% no mesmo período quando comparamos o ano 2025 e o ano 2026. Por isso, mais do que nunca, precisamos do apoio da população, eliminando água parada nas calhas, nas caixas d'água, sujeira no terreno baldio, sujeira no quintal de casa, para que a gente possa evitar a proliferação do mosquito. Uma das formas de enfrentamento da dengue é a vacinação. E a partir dessa semana, adolescentes de 10 a 14 anos de todo o estado de Santa Catarina poderá se vacinar contra a dengue.
Até então, apenas 100 municípios de 7 regiões tinham a vacina disponível para adolescentes de 10 a 16 anos. Essa vacina contra a dengue, ela estava realmente de 10 a 16 anos, conforme a orientação da DIV, para a nossa região, né? E agora passou para 10 a 14 anos. A gente tem que lembrar que é uma vacina que elas são de 2 doses, a primeira dose com intervalo de 90 dias, e lembrando que quem não completou o seu esquema vacinal com a sua segunda dose, que tem 16 anos, favor comparecer à unidade para dar continuidade à imunização e estar completamente imune. Então, a vacina para a primeira vez é de 10 a 14 anos. Manter e fechar o esquema com a segunda dose de 10 a 16 anos. É só comparecer em qualquer uma das nossas salas de vacina do município e colocar sua carteirinha de vacina em dia. Para tomar a vacina, basta procurar uma das unidades básicas de saúde do município com a carteirinha de vacinação e um documento com foto. Olha, os senhores pais precisam fazer a sua parte. Isso realmente é muito importante e salva vidas. Lembrando que, apesar de não ter outros... A Bianca Robles está aqui na tela da TVC. Bianca, boa tarde. Boa tarde, Saul. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Pois é, eu estou aqui hoje no Parque Raimundo Malta com o secretário do Meio Ambiente, Nelson Oliveira, para falar sobre uma ação muito importante que Camboriú e Balneário Camboriú realizam juntos, que é a limpeza do Rio Camboriú. E agora já está começando, né, secretário, a organização para essa segunda ação que vai ser feita neste ano, né? A primeira foi feita ano passado. Boa tarde, secretário, tudo bem? Conte para a gente um pouquinho como que estão os preparativos. Boa tarde, Bianca. Realmente, como você mencionou, uma ação das duas prefeituras, né, Balneário Camboriú e Camboriú, através da Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade e da FUCAM. E hoje nós teremos aqui a oportunidade de ampliar, né, essa construção que iniciou no dia 22 de março de 2025, que foi a primeira ação integrada das prefeituras focadas na limpeza do Rio Camboriú. E agora nós temos uma novidade, é claro, que nós vamos ampliar, né? Então é a limpeza de todos os rios e córregos das duas cidades. Esse vai ser o foco, porque nós entendemos que cada bairro, cada presidente de bairro tem também o anseio de limpar o córrego, o rio que passa por lá. Então, considerando ainda que não tem espaço para todo mundo na água, considerando aí que na primeira edição passaram mais de 3 mil pessoas pela mobilização, a gente viu que ficaram muitas pessoas de fora. Por quê? Porque não havia barcos o suficiente para tanta gente. Então, nós vamos fazer essa mobilização, convidamos a todas as lideranças empresariais, lideranças humanitárias, lideranças presidentes dos bairros, né, dos diversos bairros, para que venham com a gente hoje. Então, hoje é um momento para que a gente pegue esse feedback, melhore ainda mais esse processo, essa construção coletiva, de aumentar o nível de consciência de todos, de toda a população, de todas as duas cidades, é claro, no sentido aí de melhorar o nível de consciência para melhorar ainda mais a preservação do meio ambiente e cuidado com os rios, que são vitais para a qualidade da água, balneabilidade das praias. Então, nós já temos aí um bom caminho percorrido. Acredito que vamos acelerar ainda mais. O evento está pré-programado para acontecer no mesmo Dia Mundial da Água, será um domingo, é o dia 22 de março de 2026 agora, e esta é a primeira reunião que acontece para as tratativas aqui no Parque Raimundo Malta. E, secretário, conta pra gente que hora que vai acontecer, então, esta reunião aqui hoje no Parque Raimundo Malta. Daqui a pouquinho, às 15 horas, nós vamos fazer essa reunião, uma reunião rápida, mas nós queremos ouvir a comunidade, as lideranças todas que queiram participar e contribuir para que a gente inicie esse processo aí de organização da segunda edição do Todos pelo Rio Camboriú, que agora vai se ampliar para todos os rios, então evoluiu, né? Saul? Não, tá tudo certo. Acho que é importante a informação, né? A informação importante trazida pelo secretário Nelson Oliveira. Só para reforçar, Bianca, só para reforçar o horário.
Exatamente. O Saul pede, então, para reforçar, né? E claro, deixar o convite aí para quem está nos assistindo, do horário, local certinho, para estar vindo aqui acompanhar e dar a sua opinião e ajudar a contribuir para a limpeza dos rios, que é muito importante para toda a nossa região e para todo o meio ambiente. Né? Ótimo. Obrigado, Bianca. Obrigado, Saul. Convidamos a todos, então reiteramos o convite para hoje, às 15 horas, primeira reunião para os preparativos da segunda edição do Todos pelo Rio Camboriú, que agora é por todos os rios. Então, aqui no Parque Raimundo Malta, 15 horas, aguardamos a todos. E parabéns pelo trabalho de vocês, muito obrigado por vocês acreditarem nessa iniciativa na primeira edição. Então, muito obrigado, Saul, a toda a equipe que acreditou na primeira edição e com certeza foi um sucesso. E isso também, vocês são parte dessa história. Nós que agradecemos também a participação aqui do secretário, falando um pouquinho mais dessas novidades agora para a segunda edição. E claro, pode contar com a gente também nessa segunda edição, que nós vamos estar lá ajudando, divulgando e também apoiando essa ação que é muito importante para as duas cidades e para todo o meio ambiente, é claro. Saul? Tá certo. Muito obrigado, Bianca Robles. Você retorna daqui a pouco. Obrigado. Até já. Muito bem. Vamos fazer o intervalo agora, gente. Depois do intervalo, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina consegue liminar, suspendendo os efeitos daquela lei anti-cotas raciais no estado de Santa Catarina. E ainda inscrições para blocos e charangas do Carnaval aqui de Balneário Camboriú encerram no dia de hoje. Já, depois do intervalo.